tentando voltar aqui com a live do MQSI. Como que... Oi, Oi, Tânia. Oi, Tânia. O sinal tá péssimo. Aí eu vim aqui na sala para ver se melhorava. Mas vou voltar aqui que a gente tenta seguir por aqui mesmo, tá? Que aqui eu tenho uma luz. Olha só, você estava me falando, Tânia, das mulheres que às vezes vão trocando de parceiros, de namorados, de padrasto, e não percebem o quanto isso pode ser um risco para as crianças. Pessoal que saiu aí, se você quiser mandar aviãozinho, convidar o pessoal para voltar, tá, gente? Eu peço desculpas, mas isso é uma discussão muito importante, eu acho que vale a pena a gente retomar e continuar. Você me ouve bem, Sargento Tânia? Agora sim, você sabe que comecei a falar e disparei a falar, Mira, e fui falando, fui falando. Aí minha filha saiu do quarto e veio me avisar, mãe, está falando sozinha. Sim, porque meu filho também. Ele falou. A nossa geração, gente, é um caos, né, Tânia, para a tecnologia. Não, eu sou analfabeta, Mira. Pense, gente, e o analfabeta virtual sou eu. Eu trabalhei com vídeo a vida inteira, mas isso não quer dizer nada, gente. Na hora de fazer live, essas coisas, é outra história. Mas vamos lá, não vamos perder o fôlego, não, porque o nosso objetivo aqui hoje é alertar famílias. É alertar famílias e a gente está fazendo isso através do MMQSI, que é o movimento das mulheres que se importam, é um movimento que tem acompanhado as políticas públicas, tem participado ativamente para influenciar os gestores públicos na definição de políticas que são importantes, que são fundamentais para a constituição da família e da nossa sociedade. Então, continue no seu argumento aí, Tânia, que você estava falando sobre o risco, muitas vezes, da troca constante de parceiros convivendo dentro da casa de uma família cuja mãe tem crianças. Eu nem sei até onde você me ouviu, Mira. Pode continuar, volta. Volta. Pode voltar. Então, eu estava falando, eu não sei se você ouviu eu falar dos filhos mais velhos. Falou que às vezes esse homem ele começa a forçar de alguma forma para que esse filho mais velho saia de casa para que ele tenha então domínio, né? Às vezes ele sustenta a família, ele parece um bom companheiro, ele vai aos poucos, não é de cara que ele chega só um vilão, não é assim, né? Por isso o risco. Não. E como todo pedófilo doméstico, porque daí ele se torna um pedófilo doméstico, como todo pedófilo doméstico, ele vai agir de forma lenta. E às vezes a criança não percebe que aquelas brincadeiras, que aqueles toques são com o intuito de abusar. E ele vai avançando. Para o pedófilo, ter ali uma criança em casa, para ele, é o que ele quer. Ele vai fazer isso o resto da vida. Sabe? Porque ele vai pegar aquela criança e se aquela criança trouxer outras crianças para brincar na casa ali, ele vai fazer o que ele faz com aquela ali. É um tipo de brincadeira, ele está sempre presente, ele está sempre ali disponível para atender aquela criança, se precisar. Já faz o suquinho, já traz o Nescau, já traz o docinho, já participa da brincadeira ali. Ele é muito bom. O pedófilo, Mira, ele é bom assim. A mulher, quando a esposa, né? Quando a criança reclama ou traz alguma informação a respeito deste agressor, normalmente a mãe não acredita. E isso me deixa muito triste, porque 90% delas, 90, Mira, são a favor do agressor. Ai, não. Sério? E acha, Mira, eu trabalho com isso há 31 anos agora. Olha, é raro o caso que eu peguei hoje,
os dois casos que eu peguei hoje, a mãe é conivente. Os dois. Meu Deus. Os Mas dois... eu ia te perguntar isso, se a mãe não acredita ou se ela até acredita e aceita. É pior, então. Olha, é dois Conivência. casos. Alguns ela diz não acreditar. Alguns ela diz que ela não acredita, que é mentira, que a criança está inventando porque quer que ela volte com o pai, porque implicou, porque ela inventa uma desculpa. Outras sabem, porque às vezes pegam em flagrante, mas ele chora e promete que não vai mais fazer. E ela acredita que ele não vai mais fazer. Eu já atendi casos de que ela levou lá para o padre para conversarem com o pastor, e daí chegou lá, ele chorou, jurou, disse que foi uma falha, que nunca mais ia fazer, jurou em cima da Bíblia, jurou por Deus, mas continuou. Mas ela acredita. E tem outros casos, quando ela vê que a criança está sendo abusada e que ele também se interessa pela criança, ela tem ciúmes dessa criança, aí ela passa a maltratar esta criança, maltratar mesmo, maltratar assim, de brigar desde a alimentação, maltrata ela física e psicologicamente, dizendo que ela é feia, que ela é gorda, que ela é muito magra, que o cabelo é horrível, que a pele é horrível, enfim. Ela trabalha assim no sentido de desconstruir aquela criança, né? A autoestima dessa criança fica enfraquecidíssima porque ela tanto é abusada é abusada psicologicamente pela mãe, como sexualmente pelo padrasto. Então, esta criança, como todas as outras abusadas, tem grande tendência ao suicídio. Porque ela vive em um ambiente que ela é desacreditada e ameaçada. Porque daí ele diz para ela, tua mãe não acredita em você. Ela sabe que você está inventando. Mas se você contar lá para o teu pai, para a tua avó, para os teus tios, eu mato a tua mãe. Eu mato ela. E quando esta criança dá a negativa, dizer, não, eu não quero mais, você não vai tocar em mim. Quando ela está maiorzinha, assim, que ela já tem, posso dizer, uma força física, ou ela já tem voz, que ela pode falar, e que ela diz, não quero mais, não vai tocar mais em mim. Aí ele parte para outra. Isso aí, Mira, não é só o padrasto, isso é o pai também. Isto é o responsável pelo sustento daquela casa. Se a mãe for a pedófila, é a mãe que vai falar isso. Ela vai dizer, ó, tô aqui com 2 talões de luz atrasado. Se eu não pagar esse, vai chegar o 3º e vocês vão ficar no escuro. A culpa de quem? É tua. Se você deixar eu tocar em você, se a gente brincar como a gente brincava antes, vocês vão ser felizes de novo. Senão, vão ficar no escuro, a água vão cortar a água, porque já está aqui os talões atrasados, já não tem mais o iogurte na geladeira, já não tem mais a mistura, sabe? Agora, Sargento Tânia, eu queria chamar a atenção para um aspecto que esse tipo de situação, abuso sexual de menores, ele não acontece só em famílias de baixa renda, em periferia, não é verdade? Eu quero chamar a atenção para isso, porque às vezes as famílias parecem super estruturadas, a criança está ali correndo risco e eles nem estão imaginando isso. Mira, não tem assim, classe social, não tem. É tanto. Por exemplo, semana retrasada, eu encerrei um caso no Canadá. Eu atendo também pessoas que sabem do trabalho da gente, ligam, e daí a gente vai trabalhando. Dos Estados Unidos, eu encerrei um caso, esse foi
final do ano passado, que eu encerrei, a criança ficou com a madrasta. Foi tirada da mãe e ficou com a madrasta. Que quem abusava era o padrasto com a conivência da mãe. Mas a tua pergunta, desculpe, qual que foi? Eu falei sobre a condição social das famílias, para a Sim. gente não correr o risco de achar que isso só acontece com famílias menos favorecidas. Não. Não é bem assim. Não é, Mira. Não existe nada que diga, não, aquela família lá, ela está lá nos pés do altar, ela está na igreja, ele é diácono, ela é diaconisa, eles estão lá são do ministério infantil, são do ministério de casais, então esses servem a Deus, esses não abusam. Abuso eu tenho casais que são pastores, eu tenho padres, eu tenho gente que serve a Deus, eu tenho gente que é do terreiro, que é pai de santo, não tem religião, não tem classe, não tem, a casa é enorme, ela dorme lá num quarto, outro dorme no outro. Não, a casa é um barraco e eles têm um cômodo só e todos dormem junto, por isso que eles abusam. Não tem. Agora, a dificuldade que eu encontro nesse trabalho é que os ricos não denunciam quase. É muito raro. Por quê? Porque as casas são mais distantes uma das outras. Se ela dá algum sinal no colégio particular que ela estuda, a professora chama a mãe, conversa e abafa por ali. Se a mãe precisar levar no médico, o médico é aquele médico que é particular e que já era da mãe, que atendeu a avó, que atende a família toda, tem ali um vínculo de amizade e ele não vai trazer isso à tona. Também o psicólogo, se ela precisar levar, também é de confiança, também é particular e não vai trazer. Os menos favorecidos financeiramente levam no posto de saúde, o posto de saúde, por sua vez, tem que notificar. Agora, ontem eu estive com a ministra Damares, e é uma das novidades que eles vão lançar também no Brasil, vai ser essa obrigatoriedade, já existe no ECA, mas agora vai ser mais intensiva e vai ter ali um código, por exemplo, eles vão ter um código, um telefone com 2, 3 dígitos para eles acionarem diretamente os canais competentes para virem ali e atenderem a criança. Mas, então, assim, não tem classe social. Mira, não existe, não. Eles são milionários, a família é estruturada, não tem divórcio na família deles, eles se conheceram, casaram, têm filhos, têm netos. Não interessa. Não interessa a condição social, a condição familiar, porque são ricos, porque são crentes, porque são católicos, porque são do terreiro, porque são empresário, porque está desempregado. Não faz diferença, né? Agora eu te pergunto uma coisa. O que a ciência fala em pedófilo? Pedofilia é doença, Sargento Tânia? O que é? A Organização Mundial de Saúde entende como uma perversão sexual. Eu entendo como vagabundo. Sabe? Para mim, é um vagabundo, com todas as palavras. Para mim, é jaguara. Olha, pena que eu não lembro de nenhum palavrão, que eu não posso falar aqui, mas senão eu ia. Eu tenho ódio de pedófilo. Tenho raiva de pedófilo. Tânia. Gente, tem várias pessoas comentando aqui, Tânia. Eu vou ler um pouquinho aqui, só para o pessoal se sentir participante também, porque tem muita coisa importante, interessante aqui. Gente, eu não estou lendo tudo, tá? Para a gente não perder a oportunidade de conversar com a Sargento Tânia. Mas olha só,
O Naldo falando que já presenciou o caso, como o que a sargento Tânia comentou, vizinho de casa. A Cleusa dizendo, então temos diversos tipos de pedófilos. Qual é o mais comum? Pedófilo doméstico ou pedófilo da internet? Aí Naldo diz também que ficou doente com isso. A Cleusa comentou, tem aquela mãe que diz que a filha se ofereceu. Isso é verdade, né? A Eu filha atendi que um caso, sim. deu chance, né? Você já atendeu, né? A Maria Claudete falou assim, ó, meu Deus, mas se a mãe não acredita na criança, aí aumenta o sofrimento, com certeza, o sofrimento dessa criança, Jesus, bárbaro. Este fato parece que aumentou na pandemia. Sargento Tânia disse que aumentou a exposição das crianças à internet, né? Mas A não Mônica, aumentou os casos de pedofilia, não, viu, Mira? uhum, tá, Porque a assim, exposição. aumentou a exposição por causa do tempo, né? Criança está Sim. mais vulnerável, né? E outra, às vezes ela fica a manhã Uhum. inteira ali na frente do computador e com o celularzinho na mão ali. Agora, os casos de pedofilia, agora com a pandemia, aumentaram sim, mas as denúncias. Aumentaram as Tá. Eu denúncias. queria te perguntar uma outra coisa. Teve alguém aqui no grupo, da outra vez que a gente entrou, não vou lembrar mais quem foi, falando sobre castração química. A senhora acha que as penas precisam ser mais rigorosas? O que resolveria, ajudaria de fato a combater? O que o Mira, poder eu sou público contra. pode fazer mais? Pode. Nós precisamos de políticas públicas. Isso que a Damari estava falando ontem, a ministra, sobre políticas públicas. Se nós não falarmos sobre isso, se nós não fizermos o que estamos fazendo aqui, falar, gritar e falar, eu falo o que tem que falar. Nem que ofenda essa cambada de vagabundo, esse pedófilo aí, mas eu falo. Isso mesmo. Então, assim, eu sou contra a castração química. Ao meu ver, veja, ao meu ver, ao longo desses 31 anos prendendo pedófilo, atendendo caso de pedofilia, eu respiro o combate à pedofilia, Mira. Eu faço isso até meia-noite, 1h da manhã, e eu estou atendendo pessoas que me ligam, pessoas que eu recebo 2.000 mensagens por dia. Meu Deus. Então, eu vou isso no WhatsApp. Aí eu tenho 7 Facebook, uma fanpage e o Instagram. Agora eu tenho uma equipe, né? Porque eu sou vereadora, né? Tenho uma equipe de pessoas que me ajudam, mas até esses dias, até ano passado, era eu e o Espírito Santo. Euzinha e eu mesma. E o Espírito... Euzinha e eu mesma. Agora, respondendo a pergunta aí sobre castração química, o porquê que eu digo para você que eu sou contra, Mira? Porque a castração química, ela não inibe o cara de abusar. O abuso não significa penetração pênis-vagina ou pênis-ânus. Se ele passar a mão na criança, se ele olhar para a criança e se tocar, ou introduzir o dedo na criança, ou fazer sexo oral com a criança, ele está arrebentando a vida dela do mesmo jeito. E, por exemplo, eu tenho pego casos, e eu peguei 2 casos agora, recente, de homens impotentes e que abusam da criança desde que nasceu. Sabe? Agora está aí com a certa idade e ele continua abusando. É impotente. Eu tenho casos de mãe que introduziu uma banana na criança. Sabe? Cenoura. Então, a castração química, ao meu ver, é um gasto desnecessário. O que nós temos que fazer é encarcerar essa praga do diabo o maior tempo possível. Ontem, a Damares falava sobre isso. E eu estou há anos colhendo assinaturas para tipificação de pedofilia no Código Penal. Eu estava pedindo 30, a Damares
está falando em 50. Eu acho pouco para essa cambada de vagabundo. Sabe? Ô, Sargento Tânia, como é que você reage quando se dá de cara, quando você está diante de um ser desse? Você consegue se segurar? Você acaba falando, meu Deus, eu não sei como que eu iria reagir. Eu peço para Deus tirar o Pedro que existe dentro de mim. Porque eu sou Pedro. Eu sou Pedro, eu não ando desarmada, mas ó, eu estou aqui, minha pistola está aqui do meu lado. Eu sei, quando eu te entrevistei, você chegou com a arma, todas as vezes. Eu nunca andei desarmada, mas nem para ir em velório eu vou desarmada. E olha, Mira, eu vou te dizer, e eu faço palestra para policiais, capacito policiais de várias partes do Brasil, e pedindo para eles se segurarem na hora de prender um pedófilo. Eu digo, não percam a carreira de vocês. Não perca a cabeça. Porque a vontade da gente, Mira, é descer o cacete. É descer o braço. Mas nós não podemos fazer isso. O que nós temos que fazer? Deixar que a justiça dos homens e a de Deus prevaleça. Porque se eu fosse fazer isso todas as vezes que eu me deparei com essa cambada de vagabundo, eu já tinha sido excluída da corporação. Mas nós temos que manter a cabeça, cuidar da vítima, separar a vítima do agressor naquele momento de prisão em flagrante, porque com o olhar dele, ele inibe ela, sabe? Separar eles ali, conduzir ele em outra viatura, que não a da criança, e imediatamente levar para o hospital, porque se houve ali uma penetração e se essa criança é muito pequena, ocorre hemorragia interna e a gente tem que acudir. E muitas vezes elas vão a óbito. E eu tenho que pegar essa praga do diabo, que é os pedófilos, algemar, pedir outra viatura e pedir para que conduza em outra viatura. Eu digo, tira essa praga da minha frente. E peço para os policiais, não botem a mão nele. Porque, Mira, quando nós pegamos um preso e entregamos na delegacia, nós temos que entregar com recibo de entrega de preso. Sim. O que isso significa? Eu tenho que dizer, ele tem um machucado no dedão do pé, estava sangrando, ele já tinha se machucado. Ele está com um corte aqui, mas ele já tinha. Ele está com um relógio que a pulseira é dourada. Eu não tenho capacidade para saber se é ouro ou não, mas eu consto ali a marca do relógio, tudo. Por quê? Porque o policial da delegacia não vai receber esse preso se eu entregar ele lá esgoelepado, tudo estourado. Entendi. Porque daí ele pode morrer lá dentro, o pessoal da delegacia que vai responder. Nossa, sem dúvida. Ô, gente, olha, deixa eu comentar um negócio aqui, até estão me lembrando aqui, Tânia, eu estou aqui te chamando de Sargento Tânia, porque a gente entrevista você há muitos anos como Sargento Tânia, mas a Tânia já é Não, mas eu sou Sargento Tânia. Eu estou vereadora, mas eu sou sargento. Então, faz parte de mim. Faz parte do seu nome, eu acho. Vai continuar sendo. Você tem uma mas longa você sabe carreira. que eu não sou sargento, né, Mira? Então, por isso que eu estou dizendo isso, porque você é subtenente, né? Sou. Então, mas só para dizer aqui que a gente sabe que nós estamos te chamando de sargento, que esse é seu nome de guerra. Esse é meu nome de guerra. Verdade. Ó, a Mônica comenta aqui também que trabalhou anos na área social, na causa da criança e adolescente, e infelizmente viu muitas situações horríveis também. E a sensação é de que os governos preferem fechar os olhos e passar a mão na cabeça. Você tem essa sensação também, Tânia? Eu tanto tenho, Mira, que eu entrei na política por causa disso. Porque eu podia muito bem estar tranquila. Eu entrei na política por causa da pedofilia. Sim. Eu sou pecuarista, eu tenho sítio, tá lá, eu tenho gente cuidando lá para mim. Eu poderia muito bem agora estar tranquila, como tanta gente que vai para a reserva da PM. E daí vai pescar, vai para a praia, compra uma casinha na praia, vai viver. Eu não, eu sou polícia 24 horas por dia, 30 dias por mês.
Eu combato a pedofilia todos os dias. Então, isso para mim, Mira, é uma razão de continuar vivendo a sua luta, e né? ajudando. E eu entrei na política, por quê? Porque não tem políticas públicas. Eu cheguei fazendo projeto. Não aprovam meus projetos. Eu vou começar a trazer para a imprensa. Por que meus projetos não são aprovados? Faça E isso, tudo, Tânia. Tem que e botar todos os projetos que eu faço é de combate à pedofilia. É de combate à pedofilia. Mas eu creio num Deus vivo que vai me sustentar e eu vou conseguir aprovar esses projetos. E se eu não aprovar aqui, eu vou meter na imprensa, eu vou falar, porque alguém tem que me ouvir. Eu só quero proteger as crianças. Eu não tenho mais filhos. E eu só estou aqui na política por conta disso. Sabe? Porque quem sabe como se você agora... falou, isso é uma luta espiritual também, né, Tânia? Toda luta espiritual é essa guerra do contra, né? De você ir contra o sistema, enfim. Eu creio muito nisso, sabe, Mira, pelo seguinte, nós estamos mexendo nas entranhas do mundo espiritual, lá do diabo. Porque essas crianças, elas vão ter problemas no futuro eternos. E o que o diabo quer? Ele não quer ninguém em paz. Ele não quer ninguém saudável, física e psicologicamente, espiritualmente. Ele quer gente perturbada. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que... E nós estamos combatendo ele. Então, nossa, gente, olha, é uma conversa de extrema importância. É óbvio que a gente já deve estar caminhando para o final, porque a gente interrompeu aqui várias vezes, mas eu queria ainda que a Sargento Tânia fizesse um alerta. Nossa, tem tanto comentário aqui, gente, eu peço desculpas por não poder ler tudo, mas tem um alerta que eu acho importante a gente fazer para os pais, Sargento Tânia, porque às vezes nós mesmos, sem querer, sem maldade, a gente acaba instigando essa sexualidade precoce nas crianças. Com as roupas, levando criança para fazer unha, passando maquiagem. Não sei se você acha isso também, mas eu queria que você falasse sobre isso. Como que nós podemos proteger as nossas crianças e permitir que elas sejam simplesmente crianças, sem estar expostas a essas coisas? Eu culpo os pais, Mira, que deixam as meninas se maquiarem, sabe? Que incentivam aí a fazer unha, fazer cabelo. Deixa a criança ser criança, deixa ela viver a inocência dela. Proponha, leve ela para brincar, vai brincar com ela, sabe? Faça com que ela seja criança, não atropele as coisas, porque depois ela vai sentir saudade disso. Roupas, Mira, roupas extremamente curtas, crianças com danças sensuais. O que é isso? Onde é que essas mães estão com a cabeça? Adolescente chegando em consultório médico querendo colocar silicone. Isso tá super comum. E o que é pior, tem médico que aceita e coloca silicone em adolescente. Mas a culpa é de quem? A culpa é dos pais, porque eles não têm juízo. Como dizia minha mãe, não, falta de juízo. Não tem, não. Eles não têm discernimento, Mira. Dizer que isso está mutilando, que eles podem se arrepender, que eles... Sabe? Deixa a criança ser criança. Os pais estão erotizando as crianças, estão deixando usar roupas extremamente curtas, não estão ensinando os costumes, não estão levando as crianças para a igreja, não importa a religião que seja, o que está escrito lá fora na placa da igreja, mas leva teu filho para a igreja, faz ele respeitar Deus, ensina ele os caminhos do Senhor, para que ele não se perca. Porque o mundo aí está cheio de oferecendo coisas, entre aspas,
que parecem ser boas, e se você não der uma estrutura para o teu filho, um caminho, uma educação, né, ele vai se perder. Agora, eu criei meus filhos sozinha, Mira. Eu tenho 2 filhos. Eu também crio sozinha. Então, eu criei sozinha meus 2 filhos e eu sei onde meus filhos estão. Escureceu, eu sei onde eles estão. Meus filhos não são de balada, mas não são por opção, porque eu trouxe para a igreja, porque eu ensinei. Eu sou da quadrangular, eles são da metodista. Não importa. Não importa, como eu disse, se fosse lá da igreja católica, também não me importa. Também, claro. O importante é eles estarem dentro da igreja, servindo a Deus. Né? Porque esse mundo de hoje, Mira, a droga está aí de graça, as primeiras são de graça. Eu sou do PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Sim. Eu sei como é que as drogas chegam. E eu sei como é que esses pais ficam cegos e não veem que essa criança mudou de comportamento, que está faltando aquela camiseta que era nova, que está faltando tênis, que sumiu uma peça do forro de cama ali, sumiu o perfume, sumiu o colar dela, ela achou que guardou em outro lugar. Depois que ele acabar de vender todas as coisas dele, ele vai mexer com as coisas dela. Sabe? E isso aí, nós temos que acordar. Porque eles estão se destruindo. A família está se dissolvendo. Porque os pais não estão sabendo educar. Sargento Tânia, olha, foi muito importante tudo isso que você disse. Gente, pode parecer aqui, sabe, conversa de... Talvez se um jovem nos ouvisse, mas essas 2 são caretas. Gente, não é isso. As famílias estão se destruindo, como disse agora a Sargento Tânia. E a gente que tem filho, a gente sabe o que a gente sofre com essa influência. Porque os nossos também, muitas vezes, são atingidos. A gente, às vezes, tenta segurar em casa, fazer tudo, mas lá fora nós não conseguimos conter. Então, o que couber a você como pai, como tio, sabe, tente ajudar. O nosso apelo aqui, até quero pedir, Sargento Tânia, que você faça uma última palavra nesse sentido, né? De que maneira nós, como cidadãos, podemos contribuir para combater esse problema horroroso que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Falando sobre isso, Mira. Trazendo isso a público. Porque quanto mais a gente cochichar, quanto mais a gente falar escondido, mais os pedófilos vão agir. Porque eles estão sendo, como é que eu posso dizer? Eles estão sendo privilegiados pela nossa omissão. Eles estão ganhando espaço porque nós estamos se encolhendo e recuando. E isso eu culpo também as igrejas. Os líderes religiosos que se escondem e que pregam a palavra de Deus e têm que pregar e esquecem de cobrar isso das famílias. Não tocam no assunto. Não tocam no assunto. Muitas vezes não tocam no assunto. Porque acham Aliás, feio. tem vários assuntos, né, que são tabus, né? Violência contra a mulher, violência contra as crianças. Exatamente. Não é um assunto hoje, mas a gente pode voltar um dia só para falar disso. Nós temos que, quanto mais a gente trouxer isso à tona, quanto mais falar, quanto mais esclarecer. E outra, não é para falar em parábolas. É para escrachar. É para escrachar. Não é para falar uma coisa e querendo dizer outra. Não, vamos abrir o verbo. Porque ele age desse jeito. Ele violenta. E nós não estamos querendo violentar os ouvidos das pessoas falando a verdade. Vamos falar bonito. Vamos falar de flores, de jardim. Enquanto a coisa está roxa, está preta. Não, nós temos que abrir o verbo. Nós temos que escrachar, nós temos que falar. Nós temos que falar com a criança. Nós temos que esclarecer para a criança como é que o pedófilo age.
Como é que ele vai chegar nela? Nós temos que fazer essa criança se proteger, ensinando ela a se limpar, ensinando ela a tomar banho sozinha, falando para ela que ninguém pode pôr a boca, que ninguém pode pôr a... Sabe? Chega de falar, você tem que obedecer os mais velhos. Não, não tem que Isso é obedecer. genérico, né? Uhum. Não tem que Não obedecer tem. nada. Uhum. Não tem que obedecer. Agora o Uhum. mais velho vai mandar sentar no colo dele, você vai sentar? Não vai, não. Tem que ensinar a criança. Então, o apelo que eu faço para as famílias é: acorde, chega, acorde, tem que falar, tem que rasgar o verbo. Pode chamar a gente essa educação, eu não dou bola. Eu não estou aqui para agradar ninguém, pode chamar essa educação. Eu vou continuar falando, nós precisamos falar, nós precisamos alertar. Porque tem gente que acha, isso só acontece lá no vizinho, aqui não. Pode estar acontecendo na tua casa, sim. Então nós temos que acordar, Mira. E só vamos acordar se nós começar a berrar, como eu berro aqui. Minha filha diz que eu não falo, que eu berro. Que você berra. Eu moro no Bacaxiri, ela diz que escuta lá no Boqueirão. Mas olha, quem tem uma causa como a sua, tem mais é que berrar mesmo. Porque assim, só de ouvir você falar, a gente sente arrepios. E por isso, até já vou dizer aqui, se você aceitar, em outros momentos também já me coloco à disposição do movimento MMQSI para a gente voltar. E quando você quiser fazer balanço, falar também das ações, falar se o poder público está dando oportunidade para que esse assunto seja discutido, para que novas políticas públicas sejam apresentadas para combate a esse tipo de situação. Então, eu digo, por conta aqui, que você tem um espaço aberto, Sargento Tânia, para a gente conversar e para você denunciar e berrar toda vez que você quiser, nós vamos estar juntos. Tá bom, querida? Ai, Mira, obrigada. Deus te abençoe, amada. A Mira é uma parceira assim, de anos, né, Mira? Agradeço. Sempre dando oportunidade, né, para a gente estar falando há quanto tempo, né, amada? Querida, olha, eu torço por você. Nós todos ficamos muito felizes em ver você nessa nova posição, porque precisa de alguém lá no meio. Uma coisa é a gente gritar aqui fora, outra coisa é a gente estar lá dentro. Então, hoje você está ali, né, na Câmara Municipal. Eu trabalho hoje dentro do governo também, com políticas públicas, no governo do Estado. Eu vejo que Deus cada vez mais vai colocar pessoas chaves em postos de influência para que a gente possa, de alguma forma, fazer diferença nessa sociedade. Esse é meu desejo, em nome de Jesus, e eu creio que Ele está fazendo isso na sua vida. Amém. Muito obrigada, viu, Sargento Tânia? Muito obrigada. Eu é que agradeço. E a hora que quiser, vamos combinando e vamos falando mais uma vez, né, Mira? Tá bom. Porque a gente precisa falar. Isso. Agradecemos também a todas as pessoas que nos acompanharam aqui. E se você puder, depois compartilhe essa live para que esses alertas da Sargento Tânia cheguem ao maior número possível de pessoas. Pessoal, muito obrigada. Uma boa noite a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe, Mira. Tchau. Deus abençoe. Todos vocês. Deus abençoe.